Olá! Nesta videoaula, nós vamos falar a respeito do princípio do controle de motores corrente contínua por conversores do tipo PWM. Então, os motores de corrente contínua são dispositivos cuja potência depende da tensão aplicada e também da intensidade da corrente que circula por eles. Quando carregamos o motor, ou seja, fazemos uma imposição de maior esforço mecânico por conta da carga acoplada ao seu eixo, sua velocidade tende a diminuir. Em contrapartida, a intensidade da corrente e torque mecânico aumentam em proporção maior. Isso também implica na elevação da potência consumida na entrada do motor, conforme mostra essa figura que a gente pode ver. Então, aqui a gente observa que com o aumento do torque mecânico, representada pela reta roxa, nós temos um decréscimo da velocidade numa proporção menor que o aumento do torque mecânico. E isso significa que a corrente do motor também aumenta na proporção do torque, aqui a velocidade do motor, e nesse ponto de cruzamento entre a velocidade e o torque, é as condições nominais do motor de corrente contínua. Então, aqui a gente tem a corrente nominal e a velocidade nominal do motor. Por outro lado, sendo a carga constante, a relação entre a tensão aplicada e a velocidade do motor pode ser considerada linear, conforme mostra essa figura aqui. Então, aqui a gente tem a relação linear entre a velocidade e a tensão nos terminais do motor de corrente contínua quando a carga é constante. Como a fonte de alimentação possui uma resistência interna que limita sua capacidade de fornecimento de corrente, o reflexo na velocidade e torque é imediato. Sabemos que a maneira mais simples de se controlar a velocidade de um motor de corrente contínua é mediante o controle da tensão aplicada por meio da utilização de algum dispositivo externo. Esse tipo de controle, em que variamos linearmente a tensão aplicada, é denominado por controle linear de potência. No entanto, os motores de corrente contínua têm uma característica de inércia que impede que eles funcionem com tensões muito baixas. Abaixo de um certo valor de tensão aplicada, eles simplesmente não têm torque suficiente para partir, permanecendo parados, conforme mostra essa nova figura aqui. Então, a gente observa que, a partir de um determinado limite de tensão, o motor não consegue desenvolver velocidade, visto que essa tensão é muito baixa e ele não tem torque suficiente para partir. Então, a zona que essas tensões são baixas demais para ele partir é o que a gente chama de faixa morta. E então, só a partir deste valor de tensão é que ele começa a ter velocidade até atingir as condições nominais de operação. Isso faz com que os controles lineares tenham uma resposta desigual em sua faixa de operação, conforme mostra essa figura aqui. Que a gente vê, então, que como tem uma tensão mínima para ele alcançar a velocidade de partida, se a gente fizer o controle linear da velocidade do motor de corrente contínua, então, na inicialização, ele tem uma partida brusca, visto que a gente tem que impor já um determinado valor de tensão para ele conseguir fazer a partida, e isso faz com que na inicialização não tenha uma precisão de torque, e então faz essa partida brusca. Então, o resultado dessa resposta é um tipo de inicialização brusca, igual eu falei anteriormente, não sendo possível fazer com eficiência um controle preciso de torque desenvolvido no eixo do motor em baixas rotações. Uma forma de resolver este problema é a utilização do PWM, o qual possibilita fazer um controle variável da tensão do motor por meio de pulsos que atuam sobre a média da tensão que alimenta a máquina. O circuito PWM, que do inglês significa Pulse Width Modulation, modulação de largura de pulso, podemos manter o torque mesmo em baixas velocidades,
garantindo que o motor faça a partida com carga e de maneira suave. Dessa forma, estes dispositivos são ideais para diversas aplicações em robótica, mecatrônica e mesmo em meios industriais, como, por exemplo, controle de velocidade de motores, variação de luminosidade de LEDs, geração de sinais analógicos e geração de sinais de áudio. O controle PWM consiste em manter a frequência de pulsos fixos aplicados e variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto por meio de um nível de referência de uma forma de onda triangular. Esse tempo é chamado de Duty Cycle, isso é, o ciclo ativo da forma de onda. Nos gráficos aqui ilustrados, nós temos algumas modulações do PWM. Então, aqui a gente vê, né, que a variação, né, do Duty Cycle, que é o tempo que o nível lógico alto permanece, né, ligado, ele é variado por esse valor de referência aqui, contínuo, em relação à forma de onda triangular. Quanto mais alto, então, tiver esse valor de referência, menor é o tempo do Duty Cycle. E quanto mais baixo tiver esse valor de referência, maior é o Duty Cycle. E aqui, então, a gente tem algumas respostas das tensões de saída de acordo com o Duty Cycle. Então, para 0% de Duty Cycle, eu não tenho tensão na saída, visto que os pulsos, né, não tem, né, ele não fica em nível lógico alto. Já com 25% de Duty Cycle, que significa, então, manter esse nível lógico alto de forma a ter uma saída que é equivalente a 25% da tensão de entrada, então, a tensão de saída, consequentemente, assume um valor que é 25% da tensão de entrada. Aqui com 50%, 75% e, por fim, 100% de Duty Cycle, que aí seria toda a tensão de entrada na saída do motor. Então, analisando as formas de onda da saída do PWM, nota-se que as mesmas possuem frequências iguais e varia-se o valor do Duty Cycle. Quando ele está em 0%, o valor médio da forma de onda da saída é igual a 0 volts. Consequentemente, para um Duty Cycle de 100%, a saída assume seu valor máximo, que no exemplo mostrado aqui é de 5 volts. Então, para o Duty Cycle de 50%, a saída, então, assumirá 50% do valor da tensão, que seria, então, 2,5 volts, e assim sucessivamente para cada variação de Duty Cycle. Com isso, concluímos que para calcular o valor médio da tensão de saída de um sinal PWM, pode-se utilizar a seguinte equação. Então, que é o V de saída, né, que a gente chama aqui de Vout, é igual ao Duty Cycle sobre 100 vezes a tensão de entrada, que é contínua. Esse Duty Cycle, né, que é o valor do ciclo ativo e do PWM, ele deve ser colocado em percentual, né? E aqui, então, a gente faz a divisão por 100 para colocar o valor absoluto do Duty Cycle. Então, com isso, né, nós concluímos essa apresentação, que diz um pouquinho do funcionamento do PWM e o controle de velocidade dos motores de corrente contínua por esse mecanismo. Espero que tenham gostado e ficamos com no próximo vídeo nós falaremos mais sobre esse PWM.